Nesta terceira parte da nossa conversa com o Paulo Ancona, que é administrador de empresas, consultor, a gente vai falar um pouquinho sobre franquia. Quem quer abrir uma franquia, está disposto a abrir uma franquia, tem que avaliar exatamente o quê, Paulo? Tem que avaliar várias coisas, Patrícia. Tem que avaliar, primeiro, se existe mercado para aquilo que ele quer montar, né? Se existe mercado. Se existe, como é que está esse mercado? Como é que está esse cenário? Quem são seus concorrentes? Como eu vou me posicionar nesse mercado? Isso é fundamental. Quer dizer, eu defino um conceito de negócio, de produto, mas enfim, a gente chama isso de definir um conceito de negócio, que é o que eu vou vender, de que forma, com que mix de produtos eu vou me apresentar, para que público, né? E como eu me posiciono, né? Eu não posso ter um produto para classe A num bairro classe D, e vice-versa, só para dar um exemplo. Então, isso tudo faz parte do conceito. Então, este conceito do negócio tem que estar muito claro e muito testado, né? Quer dizer, eu tenho espaço para fazer disso uma rede de franquia. Meu produto tem espaço, ok. Feito isso, ele tem que se preocupar em fazer um bom plano de negócio. Ou seja, eu vou investir quanto, qual a possibilidade de retorno, que despesas eu vou ter, que resultado eu tenho desta operação, né? Que chances eu tenho de expandir. O meu negócio é reproduzível ou ele depende de mim? Ah, eu sou um pintor de quadros, eu não tenho que franquear, eu não posso, né, franquear o quê? Agora, eu tenho que ter um negócio que seja facilmente reproduzível. Eu tenho que ter um estudo desse mercado, eu tenho que definir para onde eu vou expandir esta minha rede. Então eu tenho que ter um bom planejamento inicial, um plano de negócio efetivo, um plano de expansão, e eu tenho que criar um formato desta rede. O que é isso? Eu tenho que escrever os manuais, vamos simplificar a linguagem, vamos escrever os manuais e os procedimentos dessa rede para que o futuro franqueado saiba exatamente como ele vai operar. Vale lembrar que uma rede de franquia, um aspecto importantíssimo nela é ela ter uma identidade, ou seja, os pontos franqueados, as unidades, têm a mesma cara, têm o mesmo jeito, têm o mesmo produto, têm a mesma aparência, têm a mesma forma de atendimento. Então, isso é preciso que isso esteja formatado, né? Isso tem que estar formatado para que você possa multiplicar este modelo. Então, na verdade, a hora que alguém pensa, vou criar do meu negócio uma rede de franquia, ele tem que ter este planejamento e tem que imaginar o seguinte, do jeito que está planejado e formatado, esse é o modelo que eu tenho na mão. Este modelo eu vou multiplicar. Então, pensar da seguinte forma, se este modelo tiver um defeito, não tiver muito brilhante, eu vou multiplicar este defeito e vou criar problemas para os franqueados e para mim, e para o consumidor, enfim. Então, esse modelo tem que estar muito bem desenhado, muito bem redondo, né, para que eu possa multiplicar e ser um modelo de sucesso multiplicado. Então, os cuidados, eu diria que principalmente são esses. Isso para você implantar. A partir do momento que você implantou esta rede, começa a ter outros cuidados, né? Que é assim, primeiro, em que pontos, não só o modelo tem que estar certo, não só o formato, mas aonde que essas unidades têm que estar instaladas, em que tipo de ponto comercial, isso é fundamental. O perfil do meu franqueado. Este franqueado tem dinheiro para montar, mas ele tem perfil para ser o gestor deste negócio e para fazer esse negócio gerar dinheiro e sucesso, né? É outra dúvida, né? Tá? E uma vez a rede implantada, se eu criei esta rede, eu, franqueador, tenho que acompanhar esta rede através de visitas, de treinamento, supervisão de campo. Então, isso, assim, muito rapidamente, seria a receita, digamos assim. Bom, uma harmonia, né? De todos os lados, senão a coisa não funciona. E não existe nunca solução única, né? As coisas são muito interligadas. Sem dúvida. Sempre. Nós temos mais uma participação de um internauta. Vamos lá. É verdade que essa é a melhor época do ano para comprar? Eu acho que ela pergunta isso até porque algumas lojas oferecem aí descontos inacreditáveis, 80% de desconto. De forma geral, esta é uma boa época para comprar, algumas vezes para comprar o que sobrou, não às vezes para comprar o que eu quero. Mas é uma boa época para a gente comprar, sob certo aspecto sim, porque as vendas caíram, os comerciantes têm que girar esse estoque, esse dinheiro, e acabam baixando um pouco os preços. De forma geral, sim. Mas, por exemplo, fantasia de carnaval agora deve estar mais cara, não é? Então, assim, é de novo um pouco relativo, né? Mas, de forma geral, se a gente pensa em itens de
por exemplo, de vestuário, itens que foram comprados no fim do ano, né? O que sobrou no estoque agora está em liquidação, digamos, está em promoção. Aí sim é uma boa época. Tem coisas que não, a carne subiu agora e não é uma boa época para comprar carne, por exemplo. Né? Agora, como é que algumas empresas conseguem, a gente tem aí desconto de 80%, eu já vi 70%, 80%, como é que elas conseguem dar tanto desconto assim nessa época do ano? E por que isso é possível? Nós não estamos falando de sites de compra coletiva, não, né? Estamos falando de loja mesmo, né? Elas às vezes conseguem, às vezes empatando, às vezes perdendo um pouco, às vezes perdendo um pouco, mas para liquidar aquele estoque, girar, e é melhor ganhar 20 do que ganhar 0, né? Até porque se ela vende com desconto, aquele não é o preço que ela pagou, né? Ela pagou 50, vende por 100, aí de repente ela baixa para 50 ou para 40. Ok, mas ela gira o dinheiro, movimenta o estoque, abre espaço para produto novo que vai vender, que ela vai vender a 110. Então, tem uma certa engenharia aí que tem que fazer isso, tem que girar, né? Não adianta ficar com isso parado, porque se não vender agora também não vai vender mais. Isso é uma coisa, né? Então, esse é um aspecto que faz muitas vezes esses descontos acontecerem desse jeito, né? Realmente livrar o estoque para entrar a linha nova, entrar alguma coisa dessa. Isso acontece com quase todo produto. E acaba sendo uma estratégia até para chamar novos clientes, isso também, para vender artigos novos, Cada cliente, atraindo de certa forma. O cliente às vezes é atraído, se você pensar um mix, uma loja que tem um mix de, vamos imaginar, 100 itens, né? 100 códigos, 100 itens. Às vezes esses descontos existem até de, sei lá, de 60%, mas não nos 100 itens. Esses descontos normalmente existem em alguns itens. Exatamente. Isso é uma isca interessante. Eu me interesso por aquilo, esse desconto. E se eu tiver uma equipe bem treinada na loja, eu consigo fazer esse cliente comprar outras coisas aos R$110, que seria o preço de hoje, né? Então, isso é interessante. E, de certa forma, eu faço o cliente conhecer a minha loja, mas, veja só, de novo o processo, eu tenho que cativar esse cliente, eu não posso perder esse cliente. Já que eu estou vendendo esse preço, eu tenho que ter uma harmonia em volta dele, né? Todos esses fatores que a gente já falou, para que ele se sinta atraído e que ele realmente retorne, né? Paulo, os empresários hoje pensam mais, focam o seu pensamento em que classe social? Hoje existe hoje a economia está aquecida, né? Estamos com a economia aquecida, todas as classes estão consumindo mais, né? Existe um crescimento, porque é uma pirâmide, né? Se a gente olhar a população é uma pirâmide, e essas classes C e D, que tem um número maior de pessoas do que classe A, elas ascenderam e estão ascendendo, né? Com mais poder aquisitivo. Isso significa, em número de pessoas, um contingente muito grande e muito maior, por exemplo, do que uma classe A, né? Então, a classe C e D hoje, ela é foco, sem dúvida, de muito empresário. Isso hoje é pelo volume de pessoas que está passando a poder passar a consumir ou a consumir melhor, né? Agora, todas as classes subiram um patamar, né? Alguém classe A que ia numa pousada 4 estrelas, passou a ir uma pousada 5 estrelas nas férias. Então, existe essa subida de degrau, né? Mas em termos de volume de pessoas, sem dúvida a classe C e D. Bom, para a gente encerrar, você quer deixar um site, um telefone de contato? Okay. Eu vou deixar, muito obrigado. O VEC Ancona é a nossa empresa de consultoria de estratégia e gestão de negócios. Nosso site é www.veciancona, VECCHIANCONA.com.br e o telefone 3841-9676, São Paulo. Paulo Ancona, administrador de empresas, consultor, muito obrigado pela participação, pelas dicas. Muito obrigado a você. Você, obrigado pelo carinho, pela audiência mais uma vez. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.